Jesus, amém? Nós vamos então ler Mateus capítulo 4, versículos 30, Marcos, estou com Mateus na cabeça. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Quem encontrou, diga assim, amém? Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, diga-me isso, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Diga assim, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga assim, Deus, fale comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amados, eu gostaria de pensar com os irmãos um pouquinho em cima desse texto. Primeiramente, vale pensarmos aqui a respeito do chamado de Jesus. Aqui nos diz, Jesus falou assim, passemos para outra margem. Eu pergunto para os amados, Jesus sabia que estando ali, poderia se levantar uma grande tempestade? Sim ou não? Mas Jesus os chamou. É claro que nós sabemos que trata-se ali de um lago de 18 quilômetros, mais ou menos igual a Pampulha, né? E Jesus estava ali com os discípulos e queria passar para o outro lado. Me chama muito a atenção aqui, eu não vou entrar assim em detalhes arqueológicos, isso aí você pode pesquisar depois. Mas nos chama a atenção, primeiramente, é que ninguém constrói um barco pensando em qualquer tragédia relacionada ao barco. Toda a criação humana tem um fim positivo. Pode até ser que no meio do caminho esse fim positivo seja extraviado. É o que nós encontramos na criação de Santos Dumont, quando fez o avião. Certamente ele pensou na forma de fazer com que a vida do homem fosse mais fácil. Agora imaginemos ele vendo os aviões sendo utilizados nas guerras. Certamente não era essa a projeção do criador dos aviões. Certamente, quando o homem pensou na internet, na tecnologia, pensou também numa forma de facilitar a comunicação entre os homens. Mas é comum nós observarmos que a tecnologia, em muitas situações, tem sido utilizada para o mal. Mas o objetivo inicial, certamente, era o bem para a sociedade. Mas hoje, nós temos criminosos utilizando a internet, e aí nós temos pessoas extorquindo dinheiro, enfim, né, tanta malandragem presente. Por isso que a Polícia Federal tem uma ala específica para estar abordando aqueles que utilizam o lado
a internet como um lado negativo. Se eu falar errado aqui, minha esposa me corrige, Deep Web, né? Que é muito utilizado, que é o lado escuro, onde ali há policiais infiltrados ali da federal. De vez em quando você observa aí os policiais federais batendo em casas, empresas e prendendo gente de toda espécie. Pessoas que utilizam-se da internet para comercializar sexo infantil, né, e outras atrocidades mais, achando que ficarão ilesas, mas a própria polícia também ela tem um equipamento para pegar tais pessoas, e é muito comum, de vez em quando, essa batida acontece. E a gente fica surpreso, porque nesse bojo tem empresários, pai de família, tem pessoas de diversas espécies, utilizando a internet de uma forma negativa. Mas o principal entendimento é que essas coisas, elas vão sendo criadas com o objetivo de dinamizar a vida do homem, a sociedade em constante movimento, com o objetivo de fazer com que nós tenhamos uma vida mais tranquila, no sentido de comunicação, de praticidade. Hoje você paga tudo via Pix, você hoje, se quiser comunicar com alguém, de imediato você já conversa com a pessoa que está lá em outros países. Então, imagine bem, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, né, em que muitas estradas não tinham ali os seus asfaltos, a locomoção era através de animais, através de carroças, enfim, e a cidade ela vai crescendo e isso automaticamente vai facilitando a vida do homem. Mas há aqueles que utilizam de uma forma equivocada. O que nós queremos dizer, irmãos, que aquele que projetou o barco, certamente projetou o barco pensando na segurança. A gente viu recentemente um avião que desgovernadamente foi caindo e todos os tripulantes daquele avião morreram. Aquele que projetou aquele avião, aquela distância percorrida ali, certamente não pensou que um caos poderia acontecer. Irmãos, o que nós queremos dizer com isso, pastor? É que nos chama a atenção aqui, Jesus estava com os discípulos no barco. E esse barco, ele fala muito das nossas projeções, fala muito dos nossos investimentos, fala muito dos nossos sonhos, porque eu penso que nenhum de nós, por exemplo, temos um filho pensando nesse filho entrar para as drogas. Nenhum de nós pensamos em entrar para o casamento, pensando nesse casamento, na destruição desse casamento. Nenhum de nós nos convertemos a Jesus pensando que mais cedo ou mais tarde nós abandonaremos a fé. Nenhum de nós começamos alguma coisa pensando em que algo ruim poderá acontecer. Todavia, nós sabemos que, em muitas circunstâncias, primeiramente, às vezes, as situações, elas são inevitáveis. Eles estavam no barco, Jesus estava naquele barco, e a Bíblia nos diz o que estava acontecendo com a água ali naquele momento. A Bíblia nos diz aqui que aquele barco começou a encher-se. Vejamos, imagine você dentro de um barco e de repente percebe que a água está tomando conta daquele barco. Quantas vezes nós estamos assim? Parece que a água está entrando no nosso barco. Parece que a água, quando ela entra, a água aqui fala de doença, a água aqui fala de problemas de ordem conjugal, familiar, espiritual, fala de ordem emocional, psicológica. Quantas vezes nós percebemos que a água está entrando no nosso barco? E o que acontece logo de imediato? Semelhantemente aos discípulos, muitas vezes nós somos tomados pelo medo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será, olha, minha empresa está mandando gente embora, há tantas situações acontecendo na sociedade, a água está entrando no barco, será que nós vamos conseguir sobressair? E logo o medo tende a ocupar os nossos
corações. O medo fala de insegurança. O medo fala de uma instabilidade. O medo fala de algo que vai nos descalçar de tal maneira que a gente fica como que, porque o medo ele tem uma capacidade de neutralizar, de fazer com que a gente esteja, de fato, se anulando em muitas circunstâncias. E aqui nós encontramos que Jesus chamou aqueles discípulos, passemos para o outro lado. E quando eles estavam indo à noite, de repente uma grande tempestade apareceu e a água começou a entrar no barco. Pergunte ao irmão que está ao seu lado, meu irmão, tem alguma água entrando no seu barco? Pergunte para ele. Tem alguma água entrando no seu barco? É preciso nós pensarmos um pouquinho, porque muitas vezes essas águas são situações de fato inevitáveis, nós não conseguimos. A gente sabe que há alguns países que, no seu aspecto tectônico, ele já constrói, já preparando ali para terremotos. Estados Unidos tem, nós sabemos que os Estados Unidos, geograficamente, se encontram ali em locais sujeitos às tempestades, tem um outro termo aí que os furacões, né? Mas há os estudiosos ali sempre analisando toda aquela conjuntura com o objetivo de fazer o quê? De minimizar o impacto de tais furacões, de tais tempestades, de coisas que vão fazer e trazer uma ruína para aquele estado acometido pelos furacões. Eles já trabalham previamente, prevendo que algo possa acontecer. Mas nas nossas vidas, nem sempre nós trabalhamos previamente, pensando que algo estará acontecendo. E muitas vezes, mesmo prevendo que algo poderá acontecer, muitas vezes são coisas inevitáveis. A gente não consegue evitar o curso natural de tais circunstâncias. E nós percebemos aqui que Jesus, ele é chamado por aqueles homens. E eu quero assim, primeiramente, tirar como lição para nós, de que Jesus estando no nosso barco, isso não significa ausência de provações. Você pode falar comigo, diga-me assim, Jesus estando no meu barco, na minha vida, na minha história, isso não significa ausência de provações. Primeira lição que nós extraímos aqui, já vou entrar logo nas lições, é que o fato de nós servirmos a Deus, isso não nos blinda contra os intempéries da vida. É um engodo, é um engano muito grande pensarmos que o fato de nós sermos fiéis a Deus, íntegros a Deus, tementes a Deus, nós estamos isentos das lutas. Quando a gente lê esse texto, contrapondo com a correção de Deus a Jonas, nós dizemos, mas a tempestade que Deus permitiu ali, ela tinha um aspecto pedagógico na vida de Jonas, porque Deus queria colocá-lo no prumo, estava desobedecendo a Deus. Mas neste caso aqui, os discípulos estavam andando o quê? Em obediência a Jesus. Passemos para o outro lado. Irmãos, Jesus nos deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não estamos isentos. Jesus nos deixou claro que o rio que cresce, a mesma casa que é tocada pelas tempestades, e ele vai nos dizer da casa firmada na rocha, outra na areia, tanto ímpios como servos de Deus, todos nós estamos sujeitos
aos intempéries da vida. Agora você vai me perguntar assim, pastor, mas se servir a Deus não significa estar blindado, não significa ausência de provações, qual a razão de estarmos servindo ao Senhor? Primeira coisa que eu queria que você tivesse no seu coração é, diga comigo assim, se Jesus me chamou para atravessar para o outro lado, isso significa que virão tempestades, os rios baterão contra a minha casa, mas eu vou chegar do lado de lá. Amém? Nada vai nos impedir de estarmos do outro lado. Se nós entregamos a vida ao Senhor, nós precisamos entender. E aí nós temos o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2, nos dizendo, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Você pode falar comigo? Diga comigo assim, quando eu passar pelas águas, elas não me submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Ele é o nosso Deus, amém? Então, o barco pode estar se enchendo de água, mas nós não vamos perecer. Atos capítulo 28, nós encontramos que Paulo estava ali como prisioneiro, os tripulantes do navio, e de repente uma grande tempestade, todos temiam pela própria vida, os capitães ali desnorteados, mas o anjo do Senhor apareceu a Paulo, dizendo, Paulo, não temas, porque nada haverá de acontecer a vocês, nenhum de vocês irá morrer. Irmãos, nós não estamos blindados das lutas. E a palavra nessa noite tem como finalidade nos despertar para que estejamos enfrentando os nossos desafios de cabeça erguida. Não na nossa força, mas na força do Senhor. Não na nossa condição, mas na condição que Deus gera a favor das nossas vidas. Se Ele está dizendo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão, você pode ter certeza que nós não iremos morrer afogados. Nós temos uma trajetória. Nós fomos arrancados do mundo e estamos atravessando em direção àquilo que o Senhor tem proposto para nós. E certamente, se Ele está no nosso barco, nós não iremos perecer. Amém? Diga assim, eu não vou perecer. Glória a Deus, então não estou blindado. A primeira lição é essa, não estou blindado contra as provações. Pelo contrário, as provações, elas vêm a nós, muitas vezes até de fato, como um aspecto pedagógico de Deus, onde nós aprendemos que não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Lembra que eu citei aqui a fala da Manotina em uma das mensagens, em que lá no hospital disse assim, pastor, a doença, não sei se ela se lembra, mas a doença às vezes nos tira até a capacidade de orar. Às vezes nós estamos assim. Há determinadas situações que parecem que estão sugando a nossa força, a nossa vivacidade. Há determinadas situações em que muitas vezes nós achamos, como diz o salmista, cordéis de morte me cercaram. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, aí vem um salmista dizendo assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? Então, diante dos desafios, da água que tende a querer entrar no nosso barco, o medo poderá se tornar notório, presente, mas diante do medo, nós aprendemos, em segundo lugar, nós devemos clamar a Jesus. Amém? Nós devemos buscar ao Senhor. Em Provérbios capítulo 18, versículo 41, nos diz assim, torre forte é o Senhor, para ela correrá o justo. Amém? Vamos falar juntos? Diga assim, torre forte é o Senhor, para ela correrá o justo. Meu irmão,
a água está entrando no barco, há um temor, há um medo, há uma insegurança. Então este é o momento de nós clamarmos ao Senhor. Eles poderiam ter se lançado ao mar com toda aquela questão bravia presente ali. Quantas vezes eles não devem ter feito esse trajeto de um lado para o outro? Quantas vezes segurança, experiências eles tinham? Mas é preciso nós compreendermos que nos nossos temores, nas nossas dificuldades, nós precisamos buscar ao Senhor. Porque Ele é a nossa torre forte. Diga-me se Ele é a nossa torre forte. Eles sabiam, irmãos, que sem Cristo, certamente eles iriam perecer. Então, eles foram até Jesus. Que coisa maravilhosa é quando nós vamos até o Senhor. Em Isaías 45, versículo 22, está escrito: olhai para mim e sereis salvos. Diga-me assim: olhai para mim e sereis salvos. O que eu preciso fazer, pastor? Irmãos, eu sei que vamos estar diante de tantas sugestões, tantas mensagens, quantas os dados inflamados do maligno, as setas malignas tentarão nos alcançar, pessoas endemoniadas serão usadas para tentar nos desestimular ainda mais. Contudo, quando nós falamos isso, irmãos, precisamos entender que Jesus efetuou esse ministério. Quando ele falou da sua morte, do seu sofrimento, o próprio Pedro, não Pedro, mas Jesus teve discernimento e repreendeu Satanás, que queria usar a vida de Pedro naquele momento, porque cogitava as coisas dos homens e não de Deus. E muitas vezes você já está com o coração temeroso, o medo presente, já ali se sentindo diminuto diante dos problemas, se sentindo pequeno. E aí, ao invés de você ter uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto por parte de pessoas, muitas vêm para tentar jogar um balde de água fria ainda mais sobre você. Mas louvado seja Deus, porque ainda que Satanás tenha os seus agentes, Deus também tem os seus anjos com cara de gente enviados para dizerem assim: pode contar comigo, nós estamos juntos. Amém? Nós estamos juntos. Amados, que coisa maravilhosa. É nós sabemos que não estamos isentos de lutas e provações, mas que devemos ancorar as nossas vidas em Cristo. É o que eles fizeram. Foram até Jesus, aquietaram, incomodaram ali Jesus. Jesus levanta, repreende ali a tempestade. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus assim: aquieta-te. E assim o mar se aquietou. E é muito importante nós percebermos que aquele que tem autoridade nos céus e na terra continua tendo autoridade sobre as nossas vidas. Continua tendo autoridade sobre as circunstâncias que nos cercam. Continua tendo autoridade sobre o problema que de repente você está imergido nele. Ele não nos desampara, Ele continua tendo controle de todas as coisas. Amém? E por fim, amados, nós encontramos aqui que nós estamos isentos de lutas, mas que na nossa luta, no nosso medo, na nossa insegurança, devemos clamar a Jesus. Como também uma terceira lição que nós aprendemos aqui é que as provações, as tempestades, as lutas servem de oportunidade para exercermos a nossa fé. Amém? Diga assim: o que eu passo serve de oportunidade para que eu venha exercer a minha fé. É isso que Jesus chama a atenção. Jesus quer agora mostrar para eles: olha, homens de pequena fé. A Bíblia nos diz, irmãos, em 1 Coríntios 10, 13, que todas as provações que chegam a nós podemos suportar, porque Deus não nos prova além da capacidade que nós temos de suportar. Mas em vindo a provação, Deus nos dará o escape. De uma forma ou de outra, você pode ter certeza que Deus nos abrirá a porta do escape.
Amém? Por isso nós precisamos entender, e Deus sabe muito bem qual é a nossa estrutura. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece as nossas vidas. E no Salmo 103, no versículo 14, o salmista nos deixa muito claro que Deus sabe da nossa estrutura e Ele conhece que nós somos pó, nada mais do que isso. Ele sabe qual é o nosso limite, Ele sabe até onde nós vamos conseguir chegar. Mas eles chegaram para Jesus assim: não te importa que pereçamos? Jesus estava ali. Amados, é uma oportunidade que nós temos, porque nós vamos adquirindo experiências e consolidando a nossa fé à medida em que nós vamos vencendo as tempestades, as lutas, as tribulações, vamos acumulando tesouros riquíssimos. E certamente não serão as dores, não serão as perseguições, não será a escassez, nem tampouco o contrário, a bonança, a riqueza, nada destas coisas terão forças para nos arrancar da presença de Deus, porque nós vamos exercendo a nossa fé. Amém? Assim nós louvamos a Deus, porque ainda que a água esteja entrando no nosso barco, ainda que o temor se apodere de nós, todavia Jesus está ali, e Ele é autoridade, e Ele é o Senhor das nossas vidas, e Ele é aquele que conhece a nossa estrutura e tem a nossa história escrita ali no seu livro. Nos diz o Salmo 139, que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Amém? Então Deus, esse Deus maravilhoso. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, mas tendo essa compreensão clara de que após o vendaval, após o mar revolto, após você passar por todas as coisas, você pode ter certeza que o que aconteceu na vida dos discípulos aqui, que nos diz: então o vento se aquietou e houve grande bonança. Há um tempo assim de luta, há um tempo de problema, há um tempo de dificuldade, mas você pode ter certeza que no resultado final haverá a bonança de Deus, a fartura de Deus, porque a graça de Deus nos é favorável, porque o amor de Deus nos alcança, porque nós somos contemplados, amados por Deus em relação àquilo que nós propomos no nosso coração diante dEle. Então você pode louvar ao Senhor, porque a nossa leve e momentânea o quê? É leve e momentânea a tribo, mas leve, pastor, está pesado demais, mas ela é momentânea. Vai passar. Amém? Vai passar de uma forma ou de outra, Deus nos dará o escape. Então, não estamos blindados. Clamemos ao Senhor nas nossas dúvidas. E nos chama a atenção aqui, o que Jesus estava fazendo, amados, no porão? Jesus estava dormindo apenas? A Bíblia fala que ele estava descansando. No travesseiro ainda, né? A tradução fala. Todo mundo desesperado lá de lá e lá deitado. Por que Jesus estava deitado dormindo? Ele não estava no barco? Por que Jesus estava tranquilo ali? Quando há uma situação assim drástica na nossa casa, a gente não tende a ficar também desesperado, conjuntamente? Eu me lembro da minha sogra me ligando lá: pastor, acho que meu esposo está meio esquisito aqui e tal. E aí já vazei lá, cheguei lá, vi a situação dele, já coloquei logo no carro, já fomos para o hospital e etc. Ali já com um infarto. Então, olha bem, uma coisa vai chamando, mas eu estava tranquilo. Porque o nosso desespero não vai gerar desespero no Senhor. A nossa insegurança não vai gerar insegurança no Senhor. Amém? E muitas vezes, semelhantemente a Jesus, não apenas a água está entrando no nosso barco, mas muitas vezes nós também estamos cansados. Tem gente cansada aqui nessa noite? Tem alguém cansado? Cansaço aqui não é só físico, não. Cansaço da alma. Cansaço, sabe, você está lutando tanto que vem o cansaço. Jesus estava cansado à toa. Nos versos anteriores, ele estava ensinando a multidão a respeito do reino de Deus. Então,
uma multidão presente ali, Jesus caminhando com aquela multidão, e Jesus agora precisava de um cochilo à noite, ali naquele barco, tudo revolto, tudo bravio, mas ele estava dormindo tranquilamente. Às vezes nós estamos assim também, cansados. Já me encontrei muitas vezes cansado. Cansado de ver tantas pessoas amadas morrendo. Mas são situações que a gente não tem como mudar. Cansado de ver tantas pessoas nas mídias sociais batendo na igreja noiva de Cristo, como se fossem donos da verdade. Cansado de ver tantas pessoas que não sabem administrar nem a própria casa, criticando a igreja do Senhor Jesus. Estou cansado de ver tantas pessoas vazias, tentando mostrar para nós qual é o nosso caminho. Quantas vezes nós nos cansamos? Cansamos com pessoas que se dizem teólogas, que querem discutir Deus, discutir a criação, discutir tudo, mas não sabem entender nem a própria existência. Estou cansado de pessoas assim. Quantas vezes nós estamos cansados? Mas louvado seja Deus, porque quer seja na tempestade, quer seja no cansaço, nós podemos ouvir a voz do Senhor dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e sobrecarregados eu vos aliviarei. Vamos colocar de pé nessa noite? Vamos orar ao Senhor. Aqueles que puderem, Jesus está conosco, amém? Isso faz alguma diferença na sua vida? Pergunte ao irmão que está ao seu lado assim: meu irmão, Jesus está conosco, isso faz alguma diferença na sua vida? Ele traz o renovo, Ele traz o quebrantamento, Ele traz o avivamento. Então precisamos fazer como foi feito hoje, precisamos nos consagrar a Ele, buscar ao Senhor, clamar a Ele, nos aproximarmos a cada dia mais do Senhor. Isso não vai nos isentar das dificuldades, mas vai nos colocar numa condição espiritual melhor para vencermos as nossas lutas do dia a dia. Eu gostaria que você desse a mão, irmão, que está ao seu lado. Nós vamos ter um momento de oração, em nome de Jesus. Enquanto isso, pessoal do louvor, acho que tem uma canção. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos agora, cubra a sua cabeça. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e a água está entrando no seu barco. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você está com medo de morrer afogado. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você está inseguro, dizendo assim: eu acho que eu não vou conseguir, pastor. Eu acho que eu não vou vencer. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e está dizendo assim: pastor, essa tempestade está maior do que eu posso imaginar. É um problema jurídico, é um problema psicológico, emocional, sentimental, espiritual. É um problema, pastor, eu estou enfrentando um problema na minha casa. Pastor, é o meu filho que está extraviado dos caminhos do Senhor. Pastor, é essa condição financeira que me preocupa. Meu irmão, minha irmã, então vamos clamar a Jesus, porque Ele nos fará chegar do outro lado em plena segurança. Amém. Ele trará alegria para o seu coração, Ele trará alegria para o nosso coração. Ele fará o impossível acontecer a nosso favor, porque para Deus não há nada demasiadamente difícil. Os discípulos ficaram maravilhados. E se num primeiro momento eles chegam e perguntam a Jesus: Senhor, não te importas que pereçamos? E se num segundo momento Jesus pergunta a eles: por que duvidaste, homens de pequena fé? Agora eles se indagam entre si, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Você sabe que homem é esse? Você sabe que homem é esse? Ele é o Emanuel, o Deus que está conosco. Ele é o Alfa e o Ômega. É o Deus que não nos desampara.
é o Deus que dá forças àquele que não tem nenhum vigor, é o Deus que renova a nossa força diuturnamente, porque Ele é poderoso. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você sabe que homem é este? Ele está aí pertinho de ti nesse momento, porque perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Ele está pertinho de você agora. Então clame a Ele, busque a Ele. Faça a sua oração agora pelo irmão que está ao seu lado. Ó Deus, em nome de Jesus, Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Se o Senhor nos chamou para atravessarmos do outro lado, nós chegaremos lá, Senhor. Porque nós não somos o capitão das nossas vidas. Nós não somos os senhores das nossas vidas. Mas o capitão dos capitães. Aquele que entende do universo, aquele que conhece a natureza, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é poderoso para dizer: mar, aquieta-te. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos agora, Senhor, queria que os pastores e os intercessores percorressem os corredores agora da igreja, de mãos erguidas, esteja liberando a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos. Seja tocado nessa noite. Deixa Deus trazer paz para o seu coração. Deixa Deus restituir a alegria da vida eterna na sua alma. Deixa Deus restituir o gozo do Espírito Santo. Deixa Deus agir. Em nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida, as suas finanças, abençoamos a sua casa, abençoamos os seus sonhos, abençoamos as suas projeções, abençoamos em nome de Jesus tudo que você tem projetado para si no campo intelectual, acadêmico, material, espiritual, físico. Eu abençoo a sua vida agora em nome de Jesus. Seja abençoado na autoridade do nome de Jesus. Pai, o Senhor é Deus poderoso, que transforma desertos em mananciais de águas. O Senhor é Deus poderoso, que transforma enfermidades em saúde. Por isso nós abençoamos o teu povo agora, na autoridade do nome de Jesus. Sejamos abençoados em nome de Jesus, amém? Levante a sua mão assim bem alto e diga comigo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Bem forte agora: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia!